Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Lucrécia descobre que Juliano fará negócios com o pai dela. Carmelo fica furioso ao saber que Juliano é o novo dono das terras dele. Carmelo bate em Lucrécia. Fidel atira em Juliano. Lucrécia e Juliano fazem amor pela primeira vez. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Meu Pecado, no resumo semanal de 9 a 13 de outubro. Segunda-feira, 9 de outubro. Juliano diz a Lucrécia que é o cúmulo, que ela é a única pessoa que ele não gostaria de encontrar. Lucrécia diz o mesmo e pergunta o que ele está fazendo ali. Juliano diz que aquela também é a cidade dele e ele pode ir quantas vezes quiser. Lucrécia diz que o que chamou a atenção dela é que ele tenha voltado exatamente nesse momento. Juliano diz que ela pode acreditar e se ele não tivesse um motivo, não teria ido e vai embora sem dizer mais nada. Juliano encontra o pai na praça e o leva para casa. Carmelo alcança Lucrécia e todo nervosinho pergunta como ela se atreve a armar um escândalo na frente de todo mundo. Lucrécia diz que quem fez o escândalo foi ele, não ela. Deixa claro que não é mulher dele e que ele não pode obrigá-la a representar uma peça de teatro falsa e absurda. Carmelo coloca Lucrécia à força no carro e os dois vão para casa. Justina recebe Juliano muito feliz. Rodolfo avisa ao filho que eles vão dividir o quarto. Juliano diz à mãe que, pelo que vê, as coisas ali não mudaram. Justina se faz de inocente e diz que o pai dele continua pensando que ela o engana com quem passa na rua. Em seu quarto, Lucrécia relembra seu reencontro com Juliano e se pergunta por que ele voltou. Lorena liga para Juliano, pede para ele perdoá-la por ter sido tão egoísta e para prometer que vai voltar o mais rápido possível. Juliano diz que a entende e promete que vai voltar logo. Rosário conta para Paulino que Carmelo teve que hipotecar Álamos e diz que o dever deles é ajudá-lo ou o banco vai ficar com a propriedade. Carmelo bebe demais e escuta o pai dizendo que Lucrécia Córdoba nunca vai ser dele. Feioso e escrotão, Carmelo grita que odeia o pai e manda ele sair dali. Lucrécia diz a Delfina que Juliano voltou e ela não sabe com que frieza ele a tratou. Rodolfo diz a Juliano que tem certeza de que Justina voltou a traí-lo e conta que a viu entrando no carro com um sujeito. Paulino conversa com o gerente do banco sobre a situação de Carmelo. O gerente mostra para Paulino o valor da dívida de Carmelo e diz que já é tarde demais para negociar. Enquanto isso, na Álamos, Lucrécia e Teresa recebem a ordem de embargo do lugar. O homem diz que a partir daquele momento, o banco é o dono daquelas terras e de tudo que se encontra dentro delas. Paulino vai até a casa de Carmelo e o comunica que o banco ficou com tudo. Paulino exige que Carmelo dê um jeito de recuperar as frutas, pois o trato dele com Ernesto continua de pé e diz que não pretende bancar o imbecil por culpa dele. Paulino diz a Carmelo, não resta dúvida de que Ramiro tinha muitos defeitos, mas o pior de todos foi ter feito você. Juliano questiona a mãe sobre o que o pai lhe disse. Justina continua negando tudo. Renata reclama com Carmelo por ele estar vendendo a casa de Rio Branco e diz que a casa também é dela. Carmelo diz a Renata que nada do que tem pertence a ela e desliga o telefone. Rosário fica sabendo que Lucrécia não tem relações íntimas com Carmelo. Vai reclamar com ela, diz que isso é um absurdo e ela não pode compreender. Lucrécia diz à mãe que a decisão é dela e que não pode dormir com um homem que simplesmente não suporta. Teresa chega em casa furiosa, dá 2 bofetadas em Carmelo e diz que ele é um descarado, insensível, um bêbado que gastou todo o dinheiro do pai deles. Teresa diz a Carmelo que vai processá-lo e obrigá-lo a lhe dar cada centavo do que restou do que era do pai deles. Juliano vai à igreja, vê Padre Matias e Josué. Miguel diz a Lorena que a ama de verdade e que lhe dói muito perdê-la, mas deseja que ela seja muito feliz com Juliano. Lorena agradece as boas intenções dele. Renata vai até a casa de Carmelo reclamar por ele ter desligado o telefone em sua cara. Irritado, Carmelo diz que já está cansado das reclamações dela e quer colocar um fim no caso deles. Renata diz que não pode viver sem ele, que o ama e o beija. Teresa flagra os dois juntos. Indignada, Teresa diz que Carmelo é um cínico e não só por enganar Lucrécia, mas porque a engana com a cobra da Renata e diz que vai contar tudo para Lucrécia.
Carmelo ameaça a Teresa se ela abrir a boca. Ele diz que a deixará sem nada e a família da Lucrécia também, pois eles devem dinheiro para ele e ele vai obrigá-los a lhe pagar tudo. Ordorica espera por Justina na frente da casa dela e diz para ela pedir o que quiser, mas que não o deixe. Juliano chega e Justina pede para Ordorica ir embora, que depois ela vai procurá-lo. Juliano pergunta à mãe o que o advogado fazia ali. Justina diz a ele que Ordorica está vendendo uma casa dos Souza em Rio Branco e foi perguntar se o pai dele se interessava. Carmelo leva a Renata para longe da casa dele e termina com ela, mas antes a humilha, dizendo que ela é uma coisa que se usa e quando começa a causar problemas, se descarta. Furiosa, Renata dá uma bofetada nele e o chama de estúpido. Carmelo coloca a Renata para fora do carro dele, a chama de cretina e vai embora, a deixando sozinha no meio do nada. Lucrécia procura Juliano para falar sobre o acordo que o pai dela fez com Ernesto e diz que quer saber quem vai ficar no lugar dele. Direto, Juliano diz a Lucrécia que é ele. Nesse momento, Lorena liga para Juliano. Ele se afasta para falar com ela e Lucrécia, enciumada, vai embora. Renata volta para a cidade de carona. Justina a encontra e diz que sabe há muito tempo o que está acontecendo entre ela e Carmelo. Justina diz que Renata não precisa se preocupar porque ela não vai dizer nada, mas pede para ela mandar Carmelo para o inferno porque esse imbecil não vale nem 5 centavos. Paulino diz a Rosário que Carmelo é um vagabundo, um inútil, um vigarista. Rosário diz que Paulino tem toda a razão e que reconhece que foi um grande erro a Lucrécia ter se casado com ele. Teresa pergunta a Lucrécia por que ela continua casada com Carmelo. Lucrécia diz que é uma estúpida. A família dela assumiu uma dívida com Carmelo e se ela pedir o divórcio antes que a dívida seja paga, as coisas podem ficar muito feias. Na frente dos filhos, Justina diz a Rodolfo que amanhã mesmo vai procurar um advogado para cuidar do divórcio deles, pois ela não quer mais estar com um homem que duvida dela todo o tempo. Terça-feira, 10 de outubro. Carmelo, feioso medonho, diz a Lucrécia que ela não está tão apaixonada pelo Juliano, porque, por alguns centavos, mandou ele pastar. Furiosa com o que houve, Lucrécia dá um belo tapa na cara dele. Juliano diz a Manuel que, desde o início, o negócio com Paulino era dele. O seu Ernesto só lhe fez o favor de mostrar a cara para realizar o negócio. Manuel diz a Juliano que eles não vão poder entregar a safra completa e conta tudo o que Carmelo fez. Lucrécia diz ao pai que agora Juliano é o responsável pelo negócio que ele estava fazendo com Ernesto Mendes Arbal. Lucrécia diz que o que mais a preocupa é o que vai acontecer quando a mãe ficar sabendo. Rodolfo diz a Juliano que mesmo depois de tudo que Justina fez e mesmo que ele continue duvidando dela, ele não suportaria perdê-la. Carmelo vai até o túmulo do pai e diz que ele quer perturbá-lo como sempre, mas ele não vai lhe dar esse prazer, não vai ficar na rua e também não vai perder a mulher que ele sempre quis estar. Carmelo diz que não vai perder nada e cospe no túmulo do pai. Lucrécia vai à igreja para conversar com o padre Matias. Juliano chega e diz que ontem ela foi embora sem terminar a conversa. Lucrécia diz que ele recebeu uma ligação e ela preferiu deixá-lo sozinho para poder falar. Juliano diz que ela fala de um jeito que qualquer um pensaria que está com ciúme. Lucrécia diz: "Ai, por favor, você não é tão importante." Juliano pergunta se ela realmente não se importa que ele se case com outra mulher. Lucrécia diz que não está nem aí e que a soberba dele não tem limites. Juliano se aproxima dela e manda ela repetir, olhando nos olhos dele, que ele não significa nada para ela. Lucrécia pede que, por favor, ele pare, que não adianta continuar com isso, e tenta sair. Juliano não permite e a beija. Lucrécia o afasta e dá um tapa na cara dele. Juliano volta a beijar Lucrécia e dessa vez ela corresponde ao beijo. Os dois se beijam com muita paixão, enquanto Josué, furioso, os observa. Josué grita a Juliano e pergunta como ele se atreve a fazer uma coisa dessas, e principalmente ali. Juliano diz para Josué não se meter. Envergonhada, Lucrécia vai embora. Juliano deixa Josué falando sozinho e sai da igreja. Justina procura Ordorica e pede para ele comprar a casa que Carmelo está vendendo, porque ela quer ter uma segurança quando se separar de Rodolfo.
Josué conta para Padre Matias que viu Juliano e Lucrécia se beijando e diz que tinha toda a razão quando disse que a volta do irmão ia trazer muitos problemas para todos. Paulino vai até a casa de Rodolfo para falar com Juliano sobre o acordo que fez com Ernesto. Juliano diz a Paulino que já sabe de tudo que Carmelo fez e que ele pode começar entregando as maçãs que foram produzidas nas terras dele. Lucrécia conta para Delfina como foi o seu encontro com Juliano. Delfina diz a Lucrécia que Juliano não aguentou a vontade de beijá-la, então ele a ama. Lucrécia diz que não, que Juliano fez isso para provar que quem continua amando ele é ela. Empolgado, Juliano diz ao pai que a maçã da cidade deles será vendida no mundo inteiro. Ordorica diz a Carmelo que quer comprar a casa de Rio Branco. Rodolfo, paspalhão, pede desculpas a Justina por ter desconfiado dela e diz que quer que voltem a ser marido e mulher. Justina diz que sente muito, mas vai continuar com a papelada do divórcio. Fidel conta para Carmelo que Juliano está de volta à cidade. Carmelo pega sua arma e sai com Fidel. Juliano diz ao padre que sabe que foi uma falta de respeito beijar Lucrécia na igreja, mas ele não pôde resistir, mas garante que isso não vai voltar a acontecer. Padre Matias diz que assim espera, não só por ele, mas também por Lucrécia e pela namorada dele, que não tem culpa de nada. Padre Matias diz a Juliano que não está certo que ele brinque com os sentimentos de Lorena e nem de Lucrécia. Carmelo quer levar Lucrécia à força para casa, para que ela não volte a se encontrar com Juliano. Manuel defende Lucrécia e manda Carmelo soltá-la. Carmelo manda Fidel tirar aquele desgraçado da frente dele. Fidel diz que não é para tanto. Carmelo diz que se Fidel não se encarregar de Manuel, ele se encarrega e aponta a arma para ele. Fidel manda Carmelo abaixar a arma ou ele vai ter que obrigá-lo. Carmelo pergunta se pode saber por que Fidel defende tanto aquele desgraçado. Fidel então revela que Manuel é filho dele. Manuel fica surpreso e sem reação. Carmelo volta a exigir que Lucrécia vá embora com ele. Lucrécia diz que vai, mas vai sozinha. Carmelo diz que é melhor que Lucrécia não demore e vá embora. Fidel se recusa a ir com Carmelo e toma seu rumo sozinho. Lucrécia diz a Manuel que não sabe o que dizer. Manuel diz que ela não precisa dizer nada, porque cedo ou tarde ele tinha que saber de onde tinha saído. Ordorica demite Renata e diz que foi Carmelo quem mandou. Sozinha, Renata chama Carmelo de verme infeliz e jura que ele vai pagá-la. Manuel diz à mãe que já sabe quem é o pai dele. Delfina pergunta o que ele pretende fazer agora. Manuel diz que nada, que para ele esse senhor continua sendo um desconhecido. Delfina conta para Modesto que Manuel já sabe que Fidel é o seu pai. Juliano liga para Lorena e diz que só vai voltar no sábado. Carmelo diz a Lucrécia que se ficar sabendo que ela voltou a ver Juliano, mesmo que seja por acaso, vai matá-lo. Carmelo diz que a partir desse momento quer saber onde ela vai e com quem, e pergunta se ficou claro. Lucrécia diz que a única coisa que está clara ali é que ele está ficando louco. Josué vai até a casa de Carmelo para falar com Lucrécia. Lucrécia o leva para fora para eles conversarem. Renata procura Justina chorando e diz que ela tinha razão em lhe dizer que o Carmelo era uma porcaria. Josué recrimina Lucrécia por ter beijado Juliano. Lucrécia diz que Josué não tem o direito para ir ali recriminá-la. Carmelo se aproxima deles e, com deboche, diz que Josué fica muito bem de saia. Josué não gosta do que Carmelo diz, fala que foi um prazer enorme vê-los e vai embora. Justina diz a Renata que ela não imagina o que ela daria para que um dos filhotes dela tivesse uma mulher como ela. Renata diz que os filhos dela já estão comprometidos. Um está a ponto de se casar e o outro já se casou com a igreja. Justina diz que ainda não, que sabe que esse tipo de vida não é para o Josué e o que ele precisa é de algo ou de alguém que o tire desse erro. Depois do jantar, Matilde faz questão de deixar Lorena e Miguel sozinhos. Miguel diz a Lorena que daria tudo para estar no lugar de Juliano e pergunta se ela tem certeza de que ele a ama tanto quanto ela o ama. Lorena diz que tem certeza absoluta. Nesse instante, ela recebe a ligação de Josué. Josué diz a Lorena que ela tem que ir para São Pedro imediatamente, porque se não se apressar, a Lucrécia Córdoba vai ficar com Juliano. Quarta-feira, 11 de outubro. Josué diz a Lorena que é muito importante que ela vá para São Pedro antes que seja muito tarde.
Padre Matias se aproxima e pergunta com quem Josué está falando. Nojentinho, Josué diz ao padre que está falando com a noiva do irmão para lhe dar os pêsames pela morte do pai dela. Lorena diz a Miguel que precisa ir para São Pedro e ele se oferece para levá-la. Carmelo reclama com Fidel por ele ter defendido Manuel e o chama de cachorro. Fidel diz a Carmelo que na frente dele ele não vai mais chamar Manuel de cachorro e deixa claro que não vai fazer nada contra ele. Carmelo pergunta se Fidel agora quer mostrar que é um bom pai. Fidel diz a ele: não sou, mas esse garoto tem o meu sangue e graças a Deus eu não sou como você, Carmelito. Ou esqueceu do que você fez com seu pai. Branquinha se declara para Manuel e dá um beijo nele. Teresa vê tudo à distância, sofre e vai embora sem que Manuel a veja. Matilde convence Lorena a esperar a leitura do testamento do pai e depois disso, Miguel e ela vão acompanhá-la até São Pedro. Bêbado, Carmelo vê o pai dentro do carro. Perturbado, ele deixa o carro na rua e sai andando a pé, escutando as risadas do pai. Arrasada, Teresa conta para Lucrécia que viu Manuel e Branquinha juntos. Ordorica diz a Carmelo que já despediu a Renata do jeito que ele pediu. Carmelo diz que ele agiu muito bem. Lucrécia vai até o rio e encontra Juliano. Juliano pede desculpas a ela pelo que fez na igreja. Lucrécia pergunta o que ele faz ali. Juliano diz que aquele lugar é muito especial para ele e queria vê-lo antes de ir embora. Lucrécia diz para ele com Deus e deseja que ele seja feliz com Lorena. Juliano diz que já vai e dá adeus para ela. Quando Juliano sai, Lucrécia diz: adeus, meu amor. Carmelo vai até o banco para pagar a hipoteca da Álamos, mas é informado de que a propriedade já tem um novo dono. Carmelo fica furioso ao saber que Juliano Horta é o novo dono das suas terras. Ao saírem do banco, Carmelo diz a Ordorica que não vai mais vender a casa de Rio Branco, porque o dinheiro era para pagar a maldita hipoteca, e se já não serve para isso, então a casa não está mais à venda. Carmelo procura Juliano e o chama de maldito ladrão por ter comprado as terras dele. Carmelo diz que para ele, Juliano vai ser sempre um pobre morto de fome. Juliano não dá a menor importância para as reclamações de Carmelo e pergunta se ele tem mais alguma coisa para dizer. Carmelo diz a Juliano que não importa o que tenha que fazer para recuperar aquelas terras, mas elas vão ser dele, assim como ele pegou a mulher que ele gostava, porque a Lucrécia é dele e de mais ninguém. Ordorica diz a Justina que Carmelo não quer mais vender a casa de Rio Branco e conta que Juliano comprou as terras de Carmelo. Padre Matias diz a Rodolfo que Josué não tem vocação para o sacerdócio e está usando a batina para esconder as fraquezas dele. Lucrécia liga na casa de Rodolfo para falar com Juliano. Ele atende, mas ela não tem coragem de dizer nada. Rosário vê Lucrécia com o telefone e quando a filha sai, ela liga no último número discado e descobre que Lucrécia ligou na casa da família Horta. Carmelo vai até a fazenda Milagre e diz a Paulino que Juliano Horta é o novo dono das terras dele. Carmelo diz que já viu que Paulino certamente não vai se importar em fazer negócios com Juliano. Paulino diz que não agrada a ideia, mas se não lhe restar remédio, ele fará. Carmelo diz que isso seria uma traição e para Paulino não se esquecer que ele é o marido da filha dele. Paulino diz que não sabe quem prefere como sócio, o Juliano ou ele. Carmelo diz: vamos ver a opinião da dona Rosário quando ela souber que o seu novo sócio é o assassino do seu filho. Renata encontra Carmelo na fazenda e reclama por ele ter feito a demitirem e ter cancelado o seu celular. Carmelo diz que não está disposto a pagar os caprichos dela e para ela agradecer por ele não ter lhe tirado o carro. Renata chama Carmelo de infeliz, desgraçado e jura que isso não vai ficar assim. Rosário chega furiosa na casa de Juliano, dá uma bofetada nele e diz que não sabe por que ele voltou. Rosário jura pela memória do filho que se Juliano se aproximar de Lucrécia, ela vai matá-lo. Juliano diz a Rosário que não tem por que ela se preocupar, pois há muito tempo a filha dela deixou de ser importante para ele. Rosário diz para Juliano não querer tentar enganá-la e que ela sabe perfeitamente que Lucrécia e ele já tiveram um contato. Juliano não se intimida com Rosário, diz que aquela também é a cidade dele e ninguém vai impedi-lo de estar ali. Manuel diz à mãe que não importa o que ela fez antes dele nascer e que sempre vai ter muito orgulho dela. Manuel é sincero com Branquinha e diz a ela que não pode correspondê-la porque ama outra mulher há muito tempo.
Paulino conta para Lucrécia que Juliano é o novo dono da Álamos. Rosário fica possessa de raiva ao saber por Carmelo que Juliano comprou as terras dele. Rodolfo pergunta a Josué se ele tem mesmo certeza de que quer se tornar um padre. Arrogante, Josué diz ao pai que é claro e manda ele se preocupar mais com Juliano. Eufórica, Justina diz a Juliano que está muito orgulhosa dele por ele ter comprado as terras do idiota do Carmelo. Lorena fica surpresa ao saber por Marcelina que o pai recebeu a visita de um homem antes de morrer. Muito irritada, depois da leitura do testamento, Matilde reclama com Miguel por Ernesto ter deixado tudo para Lorena e para ela só migalhas. Miguel diz para Matilde não se preocupar, porque se as coisas saírem como ele espera, ela não vai ter que se preocupar com mais nada. Lucrécia chega em casa. Carmelo a recebe com um tapa na cara e diz que avisou que não permitiria que ela visse Juliano. Lucrécia diz a Carmelo que Juliano nunca procurou. Monstro, animal nojento, capiroto dos infernos, Carmelo diz que se tem uma coisa que não suporta é que mintam para ele e dá um murro na cara de Lucrécia. Carmelo pergunta se foi muito claro com ela e manda ela aguentar as consequências. Depois, Carmelo procura Fidel, manda ele matar Juliano e diz que como pagamento lhe dará a casa de Rio Branco. Assunção fica chocada ao ver o que Carmelo fez com Lucrécia e diz que ela tem que deixá-lo. Lucrécia diz a Assunção que tem muito medo do que Carmelo possa fazer. Renata espera por Carmelo na rua e quando ele se aproxima, ela se joga na frente do carro dele. Quinta-feira, 12 de outubro. Rita vê tudo e diz que Carmelo a matou. Carmelo diz que não teve culpa e que Rita viu como Renata se jogou na frente do carro dele. Paulino diz a Rosário que Juliano Horta não só ficou com a Álamos, mas também vai comprar a produção de maçãs. Furiosa, Rosário diz que é humilhante eles terem que fazer negócio com o assassino do filho dela e quer que Paulino cancele o contrato de qualquer jeito. Juliano pede para Manuel cuidar da Álamos para ele. Carmelo avisa Paulino que Renata está no hospital. Rita solta para Carmelo que foi Renata quem disse para ela que entre ele e a esposa dele nunca houve intimidade. Carmelo nega que isso seja verdade e pede para Rita dizer à polícia que Renata se jogou na frente do seu carro. Paulino chega no hospital e Rita diz a ele que é testemunha de como Renata se jogou para cima do carro de Carmelo. Paulino vai ver a sobrinha e Carmelo paga a Rita por ter dito a Paulino o que ele queria. Renata diz a Paulino que Carmelo está mentindo e garante que ele atropelou. Paulino promete a Renata que se Carmelo tiver culpa, ele vai ter que pagar. No dia seguinte, na Fazenda Milagre, Manuel descobre que Carmelo bateu em Lucrécia e fica furioso. Assunção recrimina Carmelo por ter batido em Lucrécia e ameaça contar que ele matou o próprio pai se ele não der o divórcio para ela. Assunção se retira e Carmelo a chama de velha idiota. Manuel conta para Juliano que Carmelo bateu em Lucrécia. Ao ver que Lucrécia apanhou, Rosário diz que foi bem feito para ela por estar traindo o marido. Lucrécia diz que esperava que a mãe dissesse isso e que não está traindo Carmelo, ele não é marido dela, que a única coisa que os une é um maldito papel. Renata volta para casa e diz a Lucrécia que Carmelo tentou matá-la. Enfurecido, Juliano chega na casa de Carmelo e diz para ele nunca mais tocar na Lucrécia, porque se tocar, vai se ver com ele. Carmelo manda Juliano ir embora e diz que não tem por que permitir que ele lhe diga como deve tratar sua mulher, com quem ele dorme todos os dias. Juliano diz a Carmelo: eu não entendo como a coitada faz para viver no meio de tanta nojeira. É patético como você se esforça tanto para parecer com seu pai. Obviamente, sem nenhuma competência. Juliano sai e encontra Lucrécia chegando. Ela pergunta o que ele está fazendo ali e pede para ele ir embora, por favor, para não lhe causar mais problemas. Juliano fica chocado ao ver o hematoma no rosto de Lucrécia. Diz para ela não se preocupar, que ele vai embora, e dá um beijo no rosto dela. Nesse momento, Lorena, Matilde e Miguel chegam em São Pedro. Lorena se aproxima e pergunta a Juliano se foi por isso que ele foi para aquele maldito lugar para ver aquela mulher. Lucrécia diz a Lorena que já chega de gracinha, que para ela o noivo dela não fede nem cheira. Que bom que ela chegou porque ele já estava demorando demais ali e se retira. Juliano diz que não se pode falar com Lorena, então quando ela se acalmar, que procure por ele na casa dos pais dele.
Carmelo avisa Lucrécia que Lorena e a tia dela vão ficar uns dias com ele. Carmelo diz a Lucrécia que Lorena ligou pedindo para ficar na casa dele. Cínico, Carmelo recebe Lorena muito bem e diz que lamenta muito pela morte do pai dela. Miguel se despede de Matilde e Lorena e diz que vai ficar em um hotel. Incomodado por ter que fazer negócios com Juliano, Paulino diz a ele que a única coisa que o tranquiliza é saber que o Manuel será o encarregado dele, porque o que tiver que tratar será com ele. Lucrécia faz a mala para ir para a casa dos pais e diz a Carmelo que não está disposta a ficar sobre o mesmo teto que a Lorena Mendizábal. Carmelo não quer permitir que Lucrécia vá e ela diz a ele: tudo bem, então eu fico, para Lorena, para a tia dela e para todo mundo saber que não dormimos juntos. Te garanto que aí sim não vai ter maneira de parar o escândalo. Sem saída, Carmelo permite que Lucrécia saia, mas deixa claro que quando Lorena for embora, a quer ali de volta e jura que se ela não voltar, ele vai buscá-la e trazê-la arrastada. Miguel se hospeda na pensão de Socorro. Rosário não quer permitir que Lucrécia fique na fazenda e diz que aquela casa deixou de ser dela quando ela se casou. Paulino chega e diz que se a filha deles quiser voltar para casa, será sempre bem recebida. Lucrécia agradece o apoio do pai e vai para o quarto. Branquinha conta para Lucrécia que viu Renata e Carmelo discutindo e diz que ficou claro que existe alguma coisa entre eles. Carmelo briga com Renata por ela ter espalhado a história de que Lucrécia não dorme com ele e manda ela deixá-lo em paz e procurar outro cara para sustentá-la. Renata volta para a fazenda e Lucrécia pergunta se ela tem uma relação com Carmelo. Renata nega e diz que mesmo que Lucrécia não acredite, ela tem dignidade e jamais se prestaria a ser uma simples regra 3, nem do Carmelo e nem de ninguém. Lorena procura Juliano e pergunta o que ele estava conversando com Lucrécia. Juliano diz que foi uma coincidência, que foi procurar Carmelo para falar de negócios e na saída encontrou Lucrécia. Juliano diz a Lorena que já resolveu o que tinha que resolver em São Pedro e amanhã mesmo eles vão embora dali. Rodolfo e Matias conversam sobre Juliano e Lorena. Miguel os observa à distância. Lorena comenta com Juliano que ficou sabendo que um amigo esteve com o pai dela no dia em que ele morreu. Juliano diz que não tem como saber com quem o pai dela esteve nos seus últimos momentos. Juliano diz para Lorena e a tia ficarem prontas bem cedo, que ele pessoalmente vai buscá-las na casa de Carmelo para irem embora. Depois, Lorena diz para Carmelo dizer para Lucrécia não se preocupar, porque ela vai embora amanhã, bem cedinho, com o Juliano. Fidel mostra para Carmelo a arma que conseguiu para matar Juliano. Carmelo diz a Fidel que eles vão ter que adiantar as coisas. Miguel procura Juliano e diz para ele terminar com Lorena, pois se não pode dar a ela o que precisa, então deixe que alguém dê. Juliano sai para cavalgar e Fidel o observa. Rosário manda Manuel procurar um lugar para morar, já que não vai mais trabalhar na fazenda, mas sim para Juliano. Juliano pensa em Lucrécia e vai até a fazenda Milagre. Fidel atira em Juliano e ele cai do cavalo, inconsciente. Sexta-feira, 13 de outubro. Lucrécia escuta o tiro e fica muito preocupada. Tonha conta para Lucrécia que Rosário mandou Manuel ir embora da fazenda. Manuel se despede da mãe e de Modesto e sai de casa. Lucrécia alcança Manuel e diz ao amigo que não é justo que a mãe dela se comporte assim, pois ele foi criado ali e faz parte daquela família. Manuel agradece o apoio de Lucrécia, mas diz que é melhor deixar as coisas como estão e segue o seu caminho a pé. Fidel liga para Carmelo, diz que o serviço já está feito e agora só falta alguém encontrar Juliano. Carmelo se alegra e diz que Fidel só tem que lembrar de se livrar da arma. Manuel encontra o cavalo de Juliano e se preocupa com o que possa ter acontecido com o amigo. Lorena pergunta se a tia adoraria que ela se casasse com Miguel. Matilde diz que tem que admitir que não vê o que o noivo dela tem, que Miguel não tenha, mas o importante ali é o que a sobrinha sente e não o que ela acha. Manuel sai à procura de Juliano e o encontra. Juliano diz a Manuel que sente muita dor no ombro e que tentaram matá-lo. Manuel quer levar Juliano para o hospital, mas ele diz que não. Manuel então diz que sabe de um lugar seguro onde ele pode se esconder. Miguel conta para Matilde o que falou para Juliano. Diz que tem certeza de que deixou ele pensando e que tem esperanças de que ele deixe Lorena.
No esconderijo, Manuel diz a Juliano que não entende por que ele quer se esconder, quando deveria ir correndo denunciar o imbecil do Carmelo. Juliano diz que não adiantaria de nada, ninguém viu o que aconteceu e seria a palavra dele contra a de Carmelo, e eles já sabem que naquela maldita cidade a palavra dele não vale. No dia seguinte, Carmelo diz a Lucrécia que Lorena já foi embora e ele foi buscá-la. Lucrécia pergunta se Carmelo foi buscá-la ou a Renata e por que ele não tem coragem de dizer na sua cara o que existe entre a prima dela e ele. Fausto, Carmelo diz que não sabe de onde Lucrécia tirou essa idiotice e continua negando tudo. Lucrécia jura a Carmelo que se conseguir provar que ele teve alguma coisa com a prima dela, ela vai processá-lo por adultério e ele, gostando ou não, vai ter que lhe dar o divórcio. Lucrécia sai. Carmelo vai até o quarto de Renata e exige que ela lhe diga o que disse para Lucrécia. Renata diz que é claro que não disse nada. Carmelo manda a Renata tomar muito cuidado com o que faz e com o que diz, porque pode acabar em péssimas condições. Ordorica vai até a casa de Justina e diz a Rodolfo que eles precisam conversar sobre a esposa dele. Justina se surpreende ao encontrar Ordorica em sua casa e consegue impedir que ele fale para Rodolfo sobre o caso deles. Justina diz que imagina que o advogado esteja ali porque foi levar o processo de divórcio, mas diz que não quer entrar agora com o processo. Rodolfo diz que não adianta ficar adiando isso e pede ao advogado os papéis para ele assinar logo. Ordorica diz a Rodolfo que antes ele e a esposa precisam chegar a um acordo e diz a Justina que espera a visita dela para que ela lhe diga o que finalmente decidiram. Rodolfo diz a Justina que não vai permitir que ela fique brincando com ele. Manuel conta para Lucrécia que Carmelo tentou matar Juliano e a leva até ele. Lorena fica irritada com a demora de Juliano, liga no celular dele, mas ele não atende. Justina procura Ordorica, reclama por ele ter ido até a casa dela e o proíbe de falar com Rodolfo. Lucrécia vê que Juliano está com febre, diz que é uma loucura que ele não queira procurar um médico e pergunta de quem ele está se escondendo. Juliano diz que é do marido dela, que ele quer vê-lo morto, mas ele não quer lhe dar esse gostinho. Manuel sai para avisar a família de Juliano o que aconteceu e Lucrécia fica cuidando dele. Fidel manda Carmelo ir preparando a escritura da casa que prometeu para ele. Carmelo diz que não vai mover um só dedo até ver o Juliano Horta a 7 palmos do chão. Matilde diz a Lorena que Juliano está mostrando que não liga para ela nem um pouco. Lorena diz à tia que vai procurar por Juliano e sai. Manuel vai até Padre Matias e diz que precisa falar com ele sobre Juliano. Juliano melhora e Lucrécia o leva até o rio para ele se refrescar. Juliano pede que Lucrécia o perdoe por ele ter voltado. Jura que a última coisa que queria era criar problemas entre ela e o marido e pergunta se ela é feliz com Carmelo. Lucrécia diz que ele sabe que não. Juliano diz a Lucrécia que estava no registro civil quando ela se casou, com a esperança de que no último minuto ela se arrependesse. Lucrécia pergunta por que ele não fez nada para impedir que ela se casasse com Carmelo. Juliano diz que ela tomou uma decisão e ele tinha que respeitar, mas jura que em nenhum momento deixou de pensar nela e a beija. Lorena vai até a Fazenda Milagre à procura de Lucrécia para saber se Juliano não está com ela e se apresenta para Rosário como a noiva dele. Rosário diz a Lorena que Lucrécia está trabalhando. Lorena pergunta se Rosário tem certeza disso. Enquanto isso, Lucrécia e Juliano se entregam completamente um ao outro. Eles fazem amor pela primeira vez. Rosário vai até a plantação atrás de Lucrécia e se irrita mais ainda quando Modesto diz que ela não está ali. Depois de terem feito amor, Juliano se dá conta de que Lucrécia nunca ficou com Carmelo. Lucrécia diz a Juliano que Carmelo foi o marido dela no nome, porque ela nunca poderia ficar com um homem que não ama. Eles se beijam, mas são interrompidos por Manuel e Padre Matias. Os dois disfarçam e Manuel e Matias não percebem nada. Padre Matias diz a Juliano que vai levá-lo para a casa paroquial para que ele possa se recuperar. Lorena diz a Carmelo que tem certeza de que Lucrécia está com Juliano. Certo de que Juliano está morto, Carmelo diz para Lorena parar de inventar coisa, que pode jurar que ele não está com a Lucrécia. Lucrécia chega em casa e Rosário diz que a noiva do Juliano Horta foi vê-la para confirmar que o noivo não estava com ela. Rosário pergunta se Lucrécia estava com aquele infeliz e diz para ela não se esquecer de que uma mulher casada e apesar de não ter relações íntimas com o marido, tem obrigação de ser fiel a ele.
porque do contrário se transformaria em uma pobre qualquer, exatamente igual à mãe daquele desgraçado. Cansada das reclamações da mãe, Lucrécia sai, a deixando sozinha. Em seu quarto, Lucrécia recorda os belos momentos que passou com Juliano. Querendo se certificar de que Juliano está mesmo morto, Fidel diz a Manuel que tem um recado do seu chefe para ele. Manuel diz a Fidel que não sabe onde Juliano está, que desde ontem à noite ele está perdido. Manuel diz que Deus queira que Juliano esteja bem quando aparecer, porque senão ele vai pensar muito mal do Carmelo Souza e da gente que trabalha para ele. Fidel diz que é uma pena que Manuel tenha essa opinião do seu próprio pai. Manuel diz a Fidel que o pai dele se chama Modesto Flores e ele não é nada seu. Padre Matias chega em casa com Juliano e pede para Josué levar o irmão para o quarto que era de Branquinha. Depois da conversa que teve com Manuel, Fidel diz para Carmelo não se preocupar, porque Juliano está morto. Carmelo diz que assim espera. Rosário liga para Carmelo e diz que é melhor ele ir correndo ficar com a esposa dele. Lucrécia conta para Delfina que Carmelo tentou matar Juliano. Lucrécia diz a Delfina que não suportaria perder Juliano e que hoje teve certeza de que o ama de todo o coração, mais do que tudo. Josué encontra o pai e o leva até Juliano. Juliano diz ao pai que a guerra entre Carmelo e ele está apenas começando e afirma que vai lutar por Lucrécia. Escondido, Josué escuta o que o irmão diz para o pai. Furioso, Carmelo entra no quarto de Lucrécia e diz que eles vão para casa. Lucrécia enfrenta Carmelo, diz que não vai voltar e que vai se divorciar dele de uma vez e para sempre. Agressivo, Carmelo diz a Lucrécia que ela não vai poder ir embora antes que os pais dela paguem o que deve para ele. Nesse momento, Paulino chega e diz a Carmelo que vai pagar a dívida, que está disposto a qualquer coisa desde que ele deixe a filha dele em paz e o chama de idiota. Cão dos infernos medonho, Carmelo diz a Paulino que mesmo que ele pague até o último centavo, a Lucrécia vai continuar sendo mulher dele e vai ser enquanto lhe der na telha. Paulino diz que Carmelo está muito equivocado. Se Lucrécia não quer mais ficar com ele, ninguém vai obrigá-la e manda ele sair da sua casa. Lucrécia agradece o pai pelo apoio.